Amém? Todos encontraram Hebreus capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Santo Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, com os corações gratos, Senhor Deus, porque ela, Senhor Deus, está diante de nós, a Tua palavra. E estamos, Senhor Deus, diante de Ti. E Te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor para compreendermos a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra, ela foi lida. Tua palavra, Senhor Deus, ela precisa ser explicada e aplicada, Senhor Deus. E a aplicação, Senhor Deus, de que Te pedimos nesta noite, seja uma aplicação do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Ó Deus, que tudo aquilo que a palavra faz, Senhor Deus, possa fazer conosco. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sabemos, Senhor Deus, que não somos suficientes, Senhor Deus, para estarmos aqui, diante de Ti. Mas cremos, Senhor Deus, na Tua palavra, que o Senhor é poderoso, que o Senhor fala aos nossos corações. E Te pedimos mais uma vez, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que possamos, Senhor Deus, enxergar e ter, Senhor Deus, sede da Tua palavra. Ver como ela é, Senhor Deus, maravilhosa, bondosa, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Irmãos, quando eu comecei a estudar no seminário, me deparei com a cadeira chamada de homilética. Homilética é a arte de pregar o sermão. E tem um livro de Timothy Keller, chamado Pregação. Ele fala a respeito assim que sempre devemos procurar, ele fala, sempre procurar iniciar, com outras palavras, eu estou falando com as minhas palavras, procurar contextualizar o que a Bíblia ela está falando. E pensei várias vezes aqui com respeito a esse texto, como eu poderia trazer de uma maneira mais efetiva e prática e sentida no nosso dia a dia. E eu me lembrei que hoje de manhã, eu li com os jovens, estava lá na classe dos jovens ensinando, e a gente leu um relato da Bíblia que se encontra lá em Atos capítulo 2, os jovens que estavam presentes, eles vão lembrar. Quando Jesus ele foi ao santo ao céu, e ele disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E naquele momento, quando os discípulos estavam reunidos naquele lugar, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo batizou eles naquele momento. E veio línguas como que de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas. E naquela época, muita gente de muito lugar estava reunido ali. Eles estavam presentes. Eles viram aquilo acontecer. Isso me faz, irmãos, lembrar que a Bíblia, por mais que ela tenha que ser trazida para os nossos dias, de uma maneira assim mais sensível, assim que a gente possa fazer essa conexão entre aquilo que a gente vive e aquilo que de fato é real, aquilo que de fato é essencial, ela por si só, ela já é isso, irmãos. Ela por si só já é isso.
Se a gente olhar para as Escrituras, voltando lá para Gênesis, a gente vai encontrar um Deus que fala, um Deus que se revela. Quando a gente lê no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. Som nenhum sai, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus faz ouvir a sua voz, desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Deus, quando criou o homem, Adão, ele se manifestou a Adão e Deus falou com Adão. Deus, na viração do dia, vinha e falava com o casal. Quando Caim, ele mata Abel, Deus vem até Caim e pergunta: onde está o teu irmão? O que foi que você fez? Deus vai até o encontro de um homem chamado Noé e fala com Noé: Noé, prepara um barco, prepara uma arca, porque eu vou destruir toda a terra. E Deus concretiza, e Deus salva Noé e sua família. Mais na frente, quando a gente vai lendo o relato bíblico, Deus vai ao encontro de Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei o nome. E Abraão foi nessa promessa, da mesma forma com Isaac, da mesma forma com Jacó, da mesma forma foi quando o povo de Israel estava no Egito e eles clamaram ao Senhor, pois não aguentavam os 400 anos de escravidão que estavam ali, e eles clamaram a Deus que os libertasse, e Deus escutou a oração deles e apareceu para Moisés e disse: Moisés, vai até Faraó e tira o povo do Egito. Senhor, como eu vou fazer isso? Eu sou pesado de língua, eu não tenho essa habilidade. Eu vou falar por você. Vá, fale com o Faraó. E Moisés foi. E Deus manifestou a sua glória de uma maneira extraordinária, tanto para o povo de Deus, como para o povo do Egito. A palavra de Moisés, para uns, foi salvação, e para outros foi condenação. Da mesma forma, Moisés morre. Josué assume a liderança do povo de Deus. E o que é que Deus fala? Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não tenha medo, não temas, eu serei contigo. Foi isso que ele disse para Josué, e Josué de fato acreditou em Deus, e Josué continuou a caminhada com o povo de Deus. Da mesma forma, Deus chamou também a Samuel. Ana não tinha filho nenhum, vivia angustiada, orou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração, Ana concebeu e levou a bênção que Deus tinha dado, que tanto ela tinha pedido, ela entregou o que tinha de melhor para Deus, entregou o seu filho. E Samuel estava lá, servindo na casa de Deus, como muitos jovens, muitas crianças estão aqui, escutando mensagens, ouvindo falar a respeito desse Deus que faz coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Contudo, ainda não tinha escutado de fato a voz de Deus. Um dia de noite, aquele menino obediente, aquele menino que estava dando tanta satisfação para o sacerdote ali, que estava dando tanta satisfação para sua mãe, Deus ouviu, Deus viu aquele menino e foi falar com ele: Samuel, Samuel, chamou Samuel. E Samuel se torna um grande profeta, um grande juiz no povo de Deus, uma grande liderança. Que é tanto que quando o povo começa a clamar por um rei, Samuel se sente que, como se, por acaso eu estou fazendo alguma coisa de errado, por acaso eu estou desobedecendo o Senhor, por acaso eu estou fazendo alguma coisa que está em contrário à tua palavra. Samuel, eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim.
Deus, olha como isso é grandioso, irmãos. Da mesma forma foi com Davi. No salmo que nós lemos, Davi expressa: como eu amo a tua lei, nela eu tenho todo o meu prazer. Como eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Você pode dizer a mesma coisa que Davi disse? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isaías, o profeta de Deus, ficou agoniado, porque o rei tinha morrido, estava prestes a ser invadida a sua terra, e ele disse: o que será da nação? Ele entra procurando consolo e conforto, e vai orar. Ele entra no templo, ele procura Deus, e Deus fala com Isaías, e ele vê Deus, e Deus fala com ele: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus falou por meio do profeta Isaías várias e várias vezes, tanto ao povo de Israel daquela época, como a outras nações, como também falou prometendo o Messias prometido. Ele falou e dizendo que o Messias viria. Do jeito que Deus falou a Isaías, que ele falaria àquele povo, e aquele povo ouviria com os ouvidos, mas não entenderiam. Eles iam ver com os olhos, mas eles não iam enxergar. Eles não iam se arrepender dos seus pecados. Assim aconteceu. Assim aconteceu. Contudo, Isaías, ele disse: o meu servo, o justo, se referindo a Jesus, por meio do seu sofrimento, ele salvará muitos dos seus pecados. E as profecias de Isaías se cumpriram, assim como todas as profecias dos profetas, porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou. Deus é o Deus que fala. Deus não é um Deus mudo. Nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus que fala para o seu povo e fala particularmente para cada um de nós. Ele fala particularmente para cada um de nós. O nosso Deus não é um Deus feito de pedra, como o salmista vai dizer: o Deus das nações é feito de pedra, de barro, de madeira, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum sai da garganta deles. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que escuta, o nosso Deus é um Deus que vê. Nosso Deus é o Deus que vê. E Deus inspirou. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro vai dizer isso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na carta aos Hebreus, o escritor aqui, ele vai dizer no capítulo 1, está vendo? Deus falou de muitas maneiras. Nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo disse: examine as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Satanás foi falar com Jesus, foi tentar Jesus. Jesus estava com fome. Disse: manda que essas pedras se transformem em pães. Onde Jesus ele buscou subsídio para vencer o diabo? Na palavra. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a palavra que procede da boca dele, é a Escritura Sagrada.
A Escritura Sagrada é a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou quase que exaustivamente em todas as palavras dele as Escrituras. Os apóstolos citaram as Escrituras exaustivamente. O autor aqui, aos Hebreus, ele está justamente fazendo isso. Ele disse, olhe, no capítulo 4 ele está dizendo, olhe, vocês vejam o povo de Israel. Olhe para eles, que eles saíram da terra do Egito em busca de descanso e eles queriam entrar na terra prometida. Eles queriam descanso para a alma deles. Eles queriam assentar num lugar onde não fossem mais afligidos. Assim somos nós também, irmãos. Todos nós buscamos descanso. Todos nós buscamos descanso. E a promessa de Deus era que aqueles que perseverassem, aqueles que seguissem, aqueles que honrassem o Senhor, aqueles que observassem a palavra do Senhor, eles entrariam no descanso. No meio da caminhada, o que foi que o povo fez? O povo, ele foi incrédulo. O povo foi incrédulo. Por isso que no versículo 11 ele vai dizer, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência que teve com o povo de Israel. E ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva porque ela não é um jornal. A palavra de Deus, ela é atual, ela é presente. Quando a gente lê a palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós lemos a palavra de Deus nos lê. Alguém já disse, ou a Bíblia te faz deixar o pecado, ou o pecado te faz deixar de ler a Bíblia. Porque não tem como, porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela está apontando para nós. Ela está dizendo, você está no caminho certo ou você está no caminho errado. Isso que você faz está certo ou está errado. Quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Calvino disse isso. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Se é Deus que está falando comigo, e é um Deus vivo, e a sua palavra é viva, eu tenho que encarar tudo que sai daqui com a maior atenção, porque ele vai dizer que não apenas ela é viva, mas ela também é eficaz no propósito para o qual foi determinada e designada. Ela cumpre o seu propósito. Veja bem, nós passamos por vários momentos políticos, né? De prefeitos, vereadores, campanhas de governadores, de presidentes, de campanhas mundiais, onde as pessoas elas prometem muitas coisas, contudo não se efetivam. Eles podem fazer o plano que for eleitoral. Ele chega para você e diz, olha, quando eu chegar lá, eu vou fazer desse jeito. E você, quando pega, quantas coisas de fato ele cumpriu? Ele não consegue. Por mais que seja uma pessoa que tenha muita boa vontade, não depende só dele. Tem todo um sistema, tem tudo, muitas coisas corroboram. E quando a gente vê, tantas pessoas corruptas estão lá. Isso não é assim com a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, tudo vai se cumprir. Se Deus disse que iria fazer algo, isso será feito. Isso será realizado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus é uma palavra eficaz. E como é que o autor aos Hebreus ele vai comparar ela ser viva e eficaz? Ele compara com a espada, com uma ferramenta. É o instrumento de Deus. A palavra de Deus é o instrumento de Deus. Ah, mas alguém pode, em algum canto do mundo, sem a palavra de Deus ser salvo? Não, irmãos.
A palavra de Deus é o instrumento usado por Deus. É o instrumento pelo qual Deus, de fato, Ele se revela. Muitas pessoas, elas são ansiosas. Só tem uma profetisa, tem um profeta ali que ele vai dizer tudo o que acontece na sua vida. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o que significa isso? Por acaso a palavra ela vai entrar em você e vai te cortar e você vai correr sangue? Não, irmãos. O autor aqui ele está usando uma figura de linguagem. Ele está fazendo uma comparação que era o instrumento na época mais efetivo, mais usado e mais efetivo no combate. A espada romana, que ele está fazendo a comparação com esse tipo de espada, era uma espada de 2 lâminas. Só que na espada romana tinha um lado que ele era mais afiado do que o outro. Era um lado para o ataque, que era o lado que cortava, e um lado que fazia a defesa. Contudo, ele disse assim: a espada é de 2 gumes e corta dos 2 lados. A palavra de Deus é mais cortante, mais penetrante, em outras versões, do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até o ponto, irmãos, de 3 coisas. Ela entra, ela penetra, ela entra dentro de nós sem nós sabermos como isso acontece. E ela afeta 3 áreas da nossa vida, que o autor ele vai dizer aqui, ele vai dizer alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Didaticamente, para entendermos o que significa isso, alma e espírito, irmão, significa a parte espiritual que todos nós temos. Qual é o recôndito mais escondido seu? Qual é a parte mais íntima do seu espírito que existe dentro de você? Essa palavra ela vai até esse ponto. Ela penetra ao ponto de chegar num lugar onde praticamente é indivisível, mas a palavra ela consegue dividir. Ela consegue separar. Da mesma forma, ela vai nas suas ações, nas suas práticas, nas suas juntas e nas suas medulas, que não tem como, na época não tinha como dividir isso. E a palavra de Deus, ela penetra e ela sonda, ela vai dizer aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, isso a palavra de Deus vai identificar em você. Assim também, todos os propósitos do teu coração. O que significa isso? Pensamentos e propósitos. Como é que a pessoa vai... Se eu tenho um propósito, é um pensamento. Se eu tenho um propósito, é um pensamento. Os irmãos estão entendendo? Mas a palavra de Deus, ela chega até esse ponto, onde o propósito que você faz as coisas, o propósito que você tem, o pensamento que você tem, a intenção do seu coração, o Espírito Santo, por meio da sua palavra, ele consegue discernir. Então são as 3 áreas. A parte espiritual, a parte prática e a parte interior. A parte do pensamento, a parte da mente. Tudo isso ele é discernido por meio da sua palavra. A palavra de Deus. E veja, no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O que significa isso? Aqui, irmãos, aqui tem 2 ideias que podem ser trazidas. 2 ideias que podem ser trazidas. Não há pessoa que não seja manifesta. Não há pessoa que não esteja vivendo aqui e não esteja patente diante de Deus. De que forma?
as duas ideias que traz, uma é o contexto grego. O contexto grego entendia que quando as pessoas entravam para uma luta, naquela época grega, eles entravam totalmente despidos, sem armas, sem nada. E eles iam lutar um com o outro, onde não tinha nenhum artifício, nada que pudesse ser usado escondido contra o seu inimigo. A outra imagem que pode ser advinda daqui é de quando as pessoas traziam a oferta diante do sacerdote para o sacrifício, onde o sacerdote ele observava todo o animal da maneira que pudesse ser oferecida a Deus e sacrificava aquele animal procurando todas as imperfeições, tudo aquilo que era e pudesse ser impuro naquele animal como sacrifício. Seja uma coisa ou outra, irmãos. Ele está usando a figura aqui. Não há criatura, não há pessoa que não seja manifesta na presença de Deus. Deus vê você. Deus, Ele me vê. Deus, Ele nos vê. Não há como fugir. O salmista Davi disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim, o dia ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Não é nada que você faça que Deus não observe. Não há nada que você faça que a palavra não venha e te diga: você está errado. Você está errado. Você pecou. Veja quando Adão pecou. O que foi que ele fez? Ele viu que estava nu, correu, pegou folhas de figueira e se cobriu. Deus estava vendo. Adão estava desnudo diante de Deus. Não adianta a sua roupa. Não adianta você entrar dentro da caverna e dizer: cai sobre mim. Deus, Ele vai lhe ver. Não há como fugir de Deus. Adão, onde estás? Senhor, porque eu estava nu, eu me escondi. Eu me escondi. Não há nada, nem ninguém que fuja da presença desse Deus. E Deus fala. A palavra de Deus chega a você. E ela penetra no seu coração. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Divide e discerne todos os seus pensamentos e todos os seus propósitos. Deus, o Deus que te vê, Ele vê o seu mais interior. Verso 13. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você é, tudo que você sente. Um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus.
O autor dos Hebreus, ele está dizendo para o povo, e ele não está falando, irmãos, para pessoas que não entendiam das coisas de Deus, das verdades de Deus. Ele estava falando para pessoas que entendiam. E ele estava falando a respeito de Jesus Cristo e da sua supremacia. E ele estava dizendo, olha, vocês às vezes procuram algo físico, algo material, um lugar onde vocês podem relaxar e dizer que vocês encontraram descanso, mas isso tudo é ilusão. O verdadeiro descanso é Jesus Cristo. O verdadeiro descanso foi como Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para a alma de vocês. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso. E ele está dizendo e mostrando, olha, como foi lá no passado. Vocês não usem de insinceridade, de descrença. Pelo contrário, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Existe eficácia na palavra de Deus. Tudo que o Senhor disse que iria fazer, Ele vai fazer. Vocês vão ter que prestar contas a Deus. E Ele vai discernir se o propósito pelo qual vocês têm buscado a Ele é real ou não. Deus, Ele está vendo você desnudo. Ele sabe qual a intenção do seu coração. Se você tem buscado a Deus com o propósito correto, se você tem procurado a Jesus Cristo dizendo, Senhor, salva-me, ou eu perecerei, ou se é outra coisa, se é outro objetivo, se é outra meta. O apóstolo Paulo disse que essa palavra, irmãos, é loucura para os que se perdem. Essa palavra é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos que crer, irmãos, na palavra do Senhor. É o Senhor que está falando. Jesus Cristo, no seu ministério, ele várias vezes, ele falava com as pessoas. Para umas pessoas, ele tinha uma palavra, porque ele entendia o que a pessoa estava buscando. E soava com a palavra mais branda. Soava como uma palavra branda. Contudo, para aquelas pessoas que procuravam Jesus de uma maneira diferente, Jesus, ele teve uma palavra muito dura. Tinha muitas pessoas que estavam ali procurando o pão. E Jesus Cristo foi forte com ele. Olha, vocês estão trabalhando, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste pela vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo disse. Eu tenho uma comida para comer que vocês não suportam. Vocês não suportam a comida que eu tenho que comer. Contudo, tinha outras pessoas que iam até Jesus com o intuito de fazer o quê? Procurar algo para acusar Jesus. Vamos procurar alguma falha em Cristo. Quem eram esses? Eram os religiosos, eram as pessoas que estavam com a Bíblia aberta, lendo as Escrituras, contudo a intenção deles não era procurar entender
quem Jesus é. Eles não deram crédito quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não deram crédito. Eles procuravam alguma coisa em que pudessem acusar Jesus. E Jesus Cristo disse o quê? Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, hipócritas. Ai de vós, vários ai de vós, lá em Mateus capítulo 20, se eu não me engano, capítulo 20, ele vai dizer: ai de vós, ai de vós, ai de vós. 23. Obrigado. Ai de vós. E hoje, irmãos, a gente vê em muitas igrejas, onde isso aqui, irmãos, não é mais valorizado. As pessoas fazem de tudo para que as pessoas venham à igreja, mas era para que as pessoas comprem um sabonete ungido, uma vassoura ungida, algo desse tipo. As pessoas, elas não pregam mais a Cristo. As pessoas não abrem a Bíblia e lê. As pessoas não têm mais. Elas não querem ver Deus falando. Um puritano disse: olha, você quer escutar Deus falando? Olha aqui, olha, a boca de Deus abrindo e fechando para você. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. É nela, por ela e para ela que nós somos salvos, nós vivemos e nós vamos viver eternamente. É um pecado, irmãos, desprezar a palavra. É um pecado nós deixarmos de anunciar essa palavra. É um pecado deixarmos de ler a palavra de Deus. Tanto particularmente como também em público. Fui para uma igreja, eu gosto de contar essa história, eu fui para uma igreja uma vez que praticamente a leitura da Escritura, a leitura onde toda a igreja coletivamente lê, eu acho que não deu nem 5 versos. E quando o pastor foi pregar, mais de 3 horas de culto, não deu nem 10 minutos a pregação e não tinha nada a ver com o texto. Irmãos, isso é um pecado, o povo está perecendo. E o profeta já dizia: o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E o que o texto está dizendo? Nós vamos prestar contas. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, o apóstolo Paulo, ele estava perto de morrer. E ele disse: Timóteo, olha, é chegada a hora de você tomar a frente, a dianteira. E qual foi o conselho do apóstolo Paulo? Ele disse: olha, vai vir tempo difícil, onde as pessoas deturparão o verdadeiro ensino. Mas você tem que ser fiel à palavra. Você tem que instar, você tem que pregar. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Porque por meio da palavra as pessoas são salvos. Por meio da palavra de Deus. O que é, irmãos, se fecharmos a Bíblia e escondermos a Escritura? Se isso aqui for só um enfeite, o que é que sustenta a igreja? O que é que você vai buscar aqui na igreja se não tiver leitura da palavra? Vá, procure. Se lembre de onde você veio. Quem você era antes de você ser crente. Antes de você estar escutando essa palavra aqui. Qual era a esperança que você tinha? O que é que era dito de esperança para você? Era só engano e engodo. Era só engodo. Irmãos, nós temos que valorizar a nossa igreja. Essa igreja, irmãos, ela tem labutado. E isso não é um mérito. Não. Isso é o mínimo que toda a igreja deveria fazer. É o mínimo. Labutado para que todos os irmãos se desenvolvam, cresçam, se aperfeiçoem, entendam o texto bíblico. Se você entender a palavra de Deus, você vai entender que é Deus falando com você. Aleluia.
Você não vai ser levado ao redor por qualquer vento de doutrina, não. Você não vai ser enganado pelos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro, não. Você vai ter solidez, você vai ter força, você vai ser, epa, peraí. Isso aí não, isso está escrito na Escritura, é dessa forma aqui. Jesus Cristo já me salvou, Jesus Cristo já fez tudo por mim. Aleluia. Não existe um ensino novo, não existe nada novo, tudo já foi dito. A revelação de Deus já está completa. Não, mas fulano foi para o céu e viu não sei o quê. Eu não quero saber disso. O que tinha para ser revelado para mim, Deus já revelou na sua palavra. Deus já revelou na sua palavra. E todas aquelas pessoas que acrescentam coisas às Escrituras, os flagelos dessas pessoas vão ser acrescentados no último dia. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, tanto aqueles que subtraem da palavra, tiram, deixam de ensinar, como também aqueles que acrescentam, aumentam coisas. Mas aqueles que são fiéis, eles estão alicerçados na rocha. Jesus Cristo, na última oração de Jesus, era a oração sacerdotal de Jesus, ele orou: Pai, te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E mais na frente, eu não rogo pelo mundo, eu não rogo pelo mundo todo, não, Senhor. Eu rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. E ele disse assim, irmãos, João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A maneira como nós temos e encontramos de ser santos, irmãos, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Isso para mim é suficiente. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela me lê. É como o apóstolo Tiago disse, que quando nós olhamos como no espelho. Ela está demonstrando quem você é. Como você é falho. Qual o seu pecado. Não venha com essa história de todos nós somos pecadores. Cada um tem suas dificuldades. Todos nós pecamos, mas é uma luta que nós devemos enfrentar. O verdadeiro cristão, ele não se rende diante de um argumento tão pífio como esse, não. O verdadeiro cristão, ele se sustenta na Escritura. Sede santos, porque eu sou santo. Está na palavra de Deus, irmãos? Está. É da vontade de Deus que eu seja santo? É. Então eu tenho que ser santo, porque Deus quer que eu seja santo. Não, mas é difícil. Não importa. Seja. Quem está mandando é Deus. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Ele lhe vê desnudo. Tem uma heresia por aí que diz assim: olha, se você não tiver vestido na hora quando Deus vir, Deus não vai lhe arrebatar. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Deus nos vê por dentro, por fora, em todo lugar. Deus não vê você assim como o homem vê você, não. O homem só vê o exterior, Deus vê o interior. Deus vê de onde está nascendo o seu pelo. Lá dentro da pele. Por isso que quando a gente ora por uma pessoa enferma, a gente crê que Deus cura, porque Deus sabe onde está a raiz do mal e que Deus pode tirar isso de lá. Ele é mais preciso do que se um médico colocasse com as maiores inteligências artificiais que existissem, que você passasse por qualquer máquina, como é o nome da máquina que a pessoa entra? Ressonância. Pode ser a da melhor geração, Deus é melhor do que isso. O bisturi de Deus é mais preciso do que esse.
de qualquer médico. Foi Ele que te criou, Ele que te sustenta, Ele que vai te levar até o dia que Ele quiser te conduzir. E Ele está nos conduzindo, irmãos. Mesmo que o apóstolo Paulo disse, mesmo que esse corpo se destrua, mesmo que esse corpo seja destruído, nós temos uma esperança gloriosa, onde um dia Jesus irá voltar, e Ele vai ressuscitar os nossos corpos, não mais um corpo frágil, mas um corpo agora glorificado. E você vai comparecer diante de Cristo, dizendo assim: Senhor, eu escutei a Tua palavra lá atrás, eu acreditei em tudo aquilo que foi dito a respeito de Ti, que saiu da Tua boca, que encheu meu coração de alegria, que me fez viver momentos de regozijo extraordinários, antes mesmo de Te ver. Antes mesmo de Te ver. Agora eu vejo. Nós veremos face a face aquele que é perfeito. Essa palavra, irmãos, ela é tão preciosa. E Jesus Cristo, quando vier, ela vai sair da boca dele como uma espada de 2 gumes. Porque é uma palavra que salva, mas também é uma palavra que condena. Se hoje você escuta a palavra de Deus, não endureça o seu coração, como foi na provação do povo de Israel. Entre no descanso de Deus, dê credibilidade à ferramenta que Deus usa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real. Ela você pode sentir que é Deus falando com você. Que o Senhor Deus nos abençoe.